Essa é a nossa quinta aula desse curso chamado Textos Bíblicos que Mais Me Influenciaram, né? Como vocês sabem, a nossa metodologia, ela sempre tem um pequeno testemunho meu, porque eu conto por que o texto me influenciou. Nós fazemos usamos um método analítico para descobrir a estrutura do texto, e sempre nós vamos tentar tirar um princípio e fazer aplicações práticas, né? É a nossa quinta aula, onde nós estamos falando sobre fugindo da imoralidade, né? Como essa aula é sobre um assunto muito espinhoso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a aula que vai para o site, eu vou dar a aula, né? Depois nós paramos a gravação e aí depois a gente conversa, porque eu acho que dificilmente nós gostaríamos de ter as nossas opiniões gravadas no site, entendeu? Então vamos fazer o estudo bíblico, depois nós temos uma conversa para quem quiser, mas ela não é gravada, né? O nosso texto de hoje é 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, que eu vou ler. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, essa é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição e que cada um saiba possuir o próprio corpo. Essa é uma frase meio complicada, né? Que nós vamos ter que interpretar. Em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Então ele citou prostituição, aqui está citando lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é o vingador, porque Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. E quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas ele rejeita a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo, né? Então, primeiro o meu testemunho aqui, deixa eu mostrar minha cara. Quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu fui ao acampamento Palavra da Vida e uma pessoa, um homem lá, um rapaz, que não era o meu conselheiro pessoal, porque os quartos cada um tem um conselheiro ou dois conselheiros, mas era uma outra pessoa. Ele falou assim: Ebenezer, eu gostaria de estudar com você um pedaço da Bíblia. Você gostaria de estudar comigo? Eu falei, lógico, né? E ele então tirou uma apostila, nós marcamos um horário, e ele sentou comigo e ele foi, ponto por ponto, falando desse texto. Rapaz, aquilo grudou em mim de tal forma que eu acho que ali eu tomei algumas decisões sobre o meu comportamento sexual e sobre como eu deveria lidar no relacionamento com as outras pessoas. Veja bem, eu não estou falando do meu relacionamento com o sexo oposto, porque a imoralidade também existe com pessoas do mesmo sexo, né? Então, como me relacionar, como namorar, foram decisões que eu tomei ali, e como procurar ter uma esposa, no meu caso, né? Para os cristãos em geral, como procurar um companheiro, uma companheira, esse tipo de coisa. E eu dei graças a Deus que aquele moço falou assim: você quer estudar comigo? E ele tomou essa iniciativa. Então hoje nós vamos passar por esse texto e eu quero que você saiba que na quarta-feira ou quinta-feira essa apostila estará no site junto com a aula e que você pode fazer o download e estudar com seus filhos, independente da idade deles, e eles devem passar isso para os seus filhos também. E nós todos precisamos estar alertas sobre o ensinamento que ele nos ensina, tá? Desse texto da Bíblia. Então, de novo, vamos voltar para o texto. Então, aqui está a estrutura. O apóstolo Paulo diz: esta é a vontade de Deus. E aí ele diz qual é. Ela é a santificação. A palavra santificação ele vai repetir algumas vezes. Olha aqui, ó, santificação. Aqui aparece santificação e honra.
Aqui mais para baixo ele usa que Deus nos chamou para a santificação, e ele diz que o Espírito Santo também é santo, né? Então, certamente ele está falando desse assunto. Mas ele também menciona algumas palavras sobre os pecados. Veja que aqui estão depois daquela tese, ele tem todas essas frases subordinadas aqui. A vontade de Deus é a vossa santificação. O que isso implica? Que você se abstenha aí da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, que é comum aos gentios que não conhecem a Deus, mas vocês agora são cristãos, e que nessa matéria ele cita dois pecados: não ofenda nem defraude a seu irmão, e aí ele explica por que você não deve fazer isso, porque o Senhor, ele é o vingador contra cristãos que fazem isso, e porque Deus também nos chamou não para a impureza, tá aí o quinto pecado que ele menciona, e sim em santificação. E aí ele usa essa palavra difícil aqui no português, né, desarte, ou seja, em conclusão, quem rejeita essas coisas, rejeita a Deus, e ele esclarece, é o Deus que nos dá o seu Espírito Santo, que ele habita em nós, e por isso que nós temos que ter esse tipo de comportamento. Então, aqui está. O que nós precisamos definir? Nós vamos ter que definir esses 5 tipos de pecados sexuais que ele menciona, e nós vamos ter que definir também o que é santificação e honra. E para nós sabermos o que é que Deus quer de nós, né? E vamos falar sobre isso então. Muito bem. A vontade de Deus. Então, o primeiro assunto que eu quero abordar é que ele começa dizendo assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí, ó, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu estou querendo enfatizar isso, por quê? Porque eu sei que há situações na Bíblia, situações específicas, nas quais nós precisamos descobrir a vontade de Deus ou a direção de Deus para as nossas vidas, né? Há situações. Devo ou não fazer esse negócio? Devo ou não vender minha casa ou vender meu carro? Devo ou não colocar meu filho aqui ou ali naquela universidade? Inúmeras decisões que você pergunta para Deus, a direção de Deus. Mas aqui está uma situação em que nós não precisamos perguntar para Deus. Por quê? Porque ele já disse, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, tudo que vai ser falado aqui não é o que o Ebenezer pensa, é o que Deus pensa. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito dele, é o que ele quer para a comunidade cristã, né? E ele resume isso em 2 palavras. Ele diz que ele quer a nossa santificação e ele quer que nós tenhamos um relacionamento com as outras pessoas marcados pela honra. Vamos definir, então. Santificação é a mesma coisa que consagração, purificação, inclui não só coisas externas, mas coisas internas. Então, vocês sabem, né, que você vive nesse mundo. E Deus nos chama das trevas para a sua luz, para a sua comunidade cristã. E ele espera que aqui nessa comunidade haja um outro tipo de comportamento. Esse comportamento é chamado santidade, porque ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Mas ele também diz que nós devemos nos relacionar com a outra pessoa com honra. Lembra, não sei quantos de vocês vão lembrar, mas no grego a palavra timé nós estudamos na lição do domingo passado, quando ele diz que os presbíteros que presidem bem são merecedores de dobrados timé, dobrados honorários, é traduzido lá. Porque a palavra timé, ela pode significar tanto honra, no sentido de respeito, como eu coloquei aqui, o preço fixado. Ou seja, ele pode ser usado como salário, como alguma coisa paga. Mas olha que interessante. O pagamento de salário tem a ver com honra.
né? Se eu vou comprar uma caneca, essa caneca aqui, ela custa R$ 1, é porque ela está sendo honrada, ou fixada, ou definida como R$ 1. E se eu for comprar um carro, ele vai ter um outro preço. É o jeito que você trata a coisa, tem a ver com quanto você o valoriza. Então, no relacionamento com a outra pessoa, eu tenho que pensar, essa pessoa aqui não é apenas um monte de carne do qual eu posso me aproveitar. Eu acho que hoje em dia, os jovens transformaram a área sexual como um esporte. É uma palavra que eu estou usando, né, agora sobre sexo, é assim, nós vamos brincar com isso, é um esporte, é um jogo. E nós, no meu tempo, nós entendíamos como alguma coisa que você vai fazer dentro do casamento, que, bom, dentro do meu tempo. No meu tempo também existia todo tipo de pecado, né? Mas quando eu era jovem, fui criado dentro de uma casa cristã que disse, não, esse tipo de comportamento nós não temos, nós vamos ter sexo dentro do nosso casamento, né? Então, era uma culminação, era um presente, era uma alegria para ser desfrutada dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu, que é o parâmetro da honra. Eu não posso abusar da minha namorada, eu não posso abusar do meu namorado, eu preciso tratar com honra. Uma certa vez, eu tive um casalzinho que me procurou, eles tinham tido relações sexuais, eram noivos, estavam prontos para casar, queriam colocar a ordem nas suas vidas, né? E eu conversei com eles, eu falei, olha, deixa eu mostrar minha cara um pouco maior aqui, por favor. Eu falei para eles assim, olha, vocês estão aqui pedindo conselho por uma coisa errada que vocês fizeram. Na verdade, vocês estão fazendo isso errado há muitos meses. A única diferença é que agora ela está grávida, tá certo? Quando vocês fizeram muitas vezes no passado, vocês não estavam arrependidos. Vocês sabiam que estava errado, mas não estavam arrependidos. Mas agora que existe uma consequência, e essa consequência ela é externa, e ela vai ser vista pelas pessoas, vocês estão aqui para resolver. Então, o que eu acho? Eu acho que vocês não estão sentindo arrependimento. Vocês estão sentindo remorso. O que é remorso? Remorso é a tristeza pela consequência do erro que você fez. Arrependimento é tristeza pelo pecado que você fez. Então você só está triste porque ela está grávida. Você não está triste porque vocês cometeram este pecado, entendeu? Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é assim: vocês precisam se arrepender e pedir perdão um para o outro. Porque vocês trataram um outro como um pedaço de carne que você poderia usar e abusar, ao invés de tratar com honra alguém que tinha valor. Então, podem pedir perdão agora. Aí deu aquele silêncio enorme. Mas o rapaz demonstrou arrependimento. E naquele momento, ele virou para a moça, virou a cadeira e ele lamentou muito por aquilo que ele estava... E depois, logo, ela também fez, né? E foi o início da recuperação deles. Então, o que eu queria dizer é que a questão da honra é quando a gente trata a pessoa como muito mais do que alguém do qual eu posso usufruir algum prazer, mas é alguém que eu posso honrar e valorizar. Ela tem um alto preço, o meu relacionamento. Bom, então, esse é o padrão de Deus, tá? Isso ficou definido. Essa é a vontade de Deus, está claro aqui. Agora, ele diz que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. E vocês têm que convir comigo que é uma interpretação complicada. Como assim possuir o meu corpo? Então eu escrevi aqui a interpretação para você ter na apostila.
Paulo se refere ao relacionamento com outra pessoa. Como é que eu sei disso? Por quê? Porque se você fala assim, porque a palavra corpo é a palavra, no grego, é a palavra vaso. Eu já vou mostrar para vocês daqui um pouco. Então, quando ele diz que você saiba possuir o seu corpo, então ele tem que ter um relacionamento consigo mesmo, o domínio próprio do seu corpo. E você tem um texto que diz: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Então, tem um aspecto, sim. Paulo está usando uma frase que pode ser usada de duas formas. E a primeira é essa: que você cuide de você, que você saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, de um jeito santo e honroso. Mas, como a palavra vaso também é usada para se falar de outra pessoa, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, que eu vou dar o texto para vocês daqui um pouquinho, diz que nós temos que, os homens, maridos, têm que cuidar da mulher como um vaso mais frágil, né? Então, se refere a outra pessoa. Então, refere-se a um relacionamento com outra pessoa no qual o pecado sexual foi cometido. Ele está dizendo, mas não deve ser cometido. E uma coisa para ajudar a nossa interpretação é a palavrinha possuir. A palavra, porque é meio estranho, né? Possuir o próprio corpo, possuir o próprio corpo. Então, aqui, conseguir, a palavra é procurar algo para si, e aí ele diz, esclarece aqui, e metaforicamente é usado para casar-se, é uma expressão usada para o casamento. Então, possuir o seu próprio corpo é que você busque naquele caminho de namoro e noivado e relacionamento com a outra pessoa. Gente, eu tô falando outra pessoa porque hoje existe o homossexualismo, então é sempre outra pessoa, independente se é homem ou mulher, né? Quando você vai querer casar com essa outra pessoa, você precisa fazer isso de uma forma honrosa e santificada. E eu coloquei então aqui, para aqueles que gostam de estudar, essa frase, o próprio corpo, né, que é a palavra vaso, que no Novo Testamento é usado para vaso mesmo, né, um utensílio caseiro, né, tem aí os versículos bíblicos, é usado para o próprio corpo, que diz que nós temos esses tesouros em vasos de barro, é usado para a mulher, quando diz que a mulher é um vaso mais frágil, e até é usado como um instrumento usado por Deus, né? Um vaso escolhido, como o apóstolo Paulo é chamado em Atos 9:15. Então, deixa eu só parar um pouquinho. A nossa interpretação, vamos pegar o texto de novo, cadê, ó? Tá vendo? Deixa eu limpar aqui. Aqui, ó, que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que, aí ele vai explicar, ó, que cada um saiba possuir o corpo, seu próprio corpo, em santificação e honra. O possuir o corpo pode ser possuir você ou o processo de possuir outro, já que a palavra vaso é usado para se referir a outras pessoas também. Esse é o primeiro argumento. O outro argumento é o argumento do contexto. Ele não pode estar falando de, olha aí, lascívia, de prostituição. Está falando que ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ele está falando de outra pessoa. Ele não está falando só do meu relacionamento comigo mesmo. Ele está falando do relacionamento meu com outras pessoas, onde eu posso praticar o erro de ofender, defraudar ou ser impuro. Eu só estou dizendo isso porque existem divergências a respeito dessa interpretação e tem pessoas que querem dizer que esses não são pecados de relacionamento e eu acho um absurdo isso, já que o contexto é que não deve ser... desculpe gastar tanto tempo nisso aí. É só para deixar claro de que eu tenho convicção de que o texto está falando do relacionamento entre duas pessoas e não do meu relacionamento comigo mesmo, tá certo? Aí ele faz uma lista de pecados. São 5 pecados, vamos então analisar cada um.
Primeiro pecado que ele usa é a prostituição, que vos abstenhais da prostituição. É uma pena que os tradutores da Bíblia para o português tenham traduzido prostituição, porque a palavra grega é a palavra porneia. Ficou muito... E a palavra porneia, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Porneia, tá vendo? Ela se refere a qualquer relação sexual ilícita. Vai fazendo a lista, ó, adultério, fornicação, homossexualidade, Porneia é como se fosse uma palavra grande. Eu coloquei aqui uma palavra genérica, né? Uma palavra, deixa eu abrir. Uma palavra genérica que inclui todos os tipos de pecados sexuais. Então, aqui nós abrimos o leque. A vontade de Deus é a vossa santificação e não a porneia. O que isso inclui? Inclui tudo isso aqui, ó. Inclui prostituição, é o sexo pago. Fornicação é o sexo entre dois solteiros. Adultério é a transgressão da fidelidade conjugal. Incesto é o sexo entre parentes. Zoofilia, sexo com animais. Pedofilia, sexo com criança. E aí vai acrescentando masturbação, pornografia, masoquismo, gerofilia, que é sexo com abuso de pessoas idosas, né? Tara, estupro, indecência. E eu deixei por último homossexualismo ou lesbianismo, só para ter uma oportunidade de ler outros textos da Bíblia, que é a relação erótica com pessoa do mesmo sexo. Mas eu só queria mostrar, eu vou falar sobre 5 palavras. Essa aqui é a número 1. Então, foi uma pena traduzir por prostituição, porque prostituição é muito menos do que porneia é, né? Prostituição é só um aspecto. A palavra certa seria impureza. Você de toda imoralidade, de toda impureza sexual, que pode incluir a prostituição, que é o sexo pago, mas pode todos esses tipos, né? Sexo entre dois solteiros, a transgressão do casamento, incesto, zoofilia, pedofilia, pedofilia, né? Você entende? Você viu a última agora que saiu aqui no Brasil? Existe um movimento para transformar pedofilia com um distúrbio psicológico, né? Ou seja, você sabe que pedofilia é um crime pela nossa Constituição e os presos, até dentro da cadeia, né? Quando sabem que um cara foi pedófilo, geralmente os presos ou matam ou impõem algum sofrimento aos pedófilos, porque é considerado um absurdo, até entre os criminosos, de que uma pessoa abuse sexualmente de uma criança, né? Mas hoje não é chamado mais de crime, né? Ou estão querendo que não seja chamado. É chamado de adulto atraído sexualmente por menores. É uma disfunção, entendeu? Então é uma pessoa doente e deve ser tratado como doente, não como criminoso, né? Então nós estamos mudando a nossa sociedade. Vamos falar de homossexualismo ou lesbianismo. Olha o texto de Romanos. Por causa disso, Deus os entregou 3 vezes, deixa eu mostrar na Bíblia para vocês, 3 vezes na Bíblia, cadê isso? Como é que eu chego lá? Aqui. Em Romanos, capítulo 1, ele usa a palavra Deus os entregou. Ele diz assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, tá vendo? E aí, como é que Deus faz isso? Como é que a ira de Deus se manifesta? Tá aí, versículo 24. Pode anotar no papelzinho. Deus os entregou tais homens à imundícia. Deus entregou eles aos desejos, a concupiscências, os desejos do seu próprio coração. Ah, você está querendo isso? Então Deus entrega. Você pode se afundar naquilo que você quer.
E isso é uma manifestação da ira de Deus, ou seja, o amor de Deus seria reter, tentar segurar. Mas como eu estou largando você, e você vai se afundar nos seus próprios erros. A outra coisa é a entrega de Deus às paixões infames, que é o texto que nós temos lá na apostila, né, onde as pessoas falam de homossexualismo, e, por fim, diz que Deus os entregou uma disposição mental reprovável, e aí aparece uma lista de coisas que você vê na nossa sociedade, inclusive na política, né? Por exemplo, na política tem aqui, ó, inventores de males, né? Como quando o corrupto deita na cama e pensa como eu vou fazer para roubar, está inventando o mal, né? Ou quando um filho desobedece os pais e permanece na sua desobediência sem arrependimento, é chamado de disposição mental reprovável, que é a última entrega da ira de Deus aos seus próprios desejos, né? E aí vai embora, tem uma série, eu não estou estudando Romanos, né? Então não é isso, né? Vamos voltar para a nossa apostila. Então ele está dizendo, as mulheres, né? Essa é a segunda entrega. Deixa eu fazer um desenho, vai, só para esclarecer. Ó. Imagine o seguinte, você imagine uma carruagem daquela antiga, certo? Tem um sujeito aqui em cima, e aqui tem os cavalos, que são loucos aqui, né? Os cavalos correndo, isso é um cavalo, tá? Correndo em alta velocidade. E você tem na minha ilustração, esse aqui é Deus. Deus é o motorista. Deus está tentando segurar o cavalo. Mas aqui está o diabo. O diabo está com um reio aqui, fustigando esse cavalo, dizendo, vai para frente, corre mais, corre mais. E o próprio cavalo tem um desejo interior vamos inventar aqui, desculpe aqui o desenho, né? Uma cenourinha assim, né? Uma cenoura. Então, quando ele olha essa cenoura, ele fala, eu quero, eu quero, eu quero. Então, Deus, queridos, está segurando a sociedade. Mas aí a Bíblia diz que a ira de Deus se manifestou e ele entrega a pessoa para fazer a coisa errada. Ele deixa a pessoa seguir os seus instintos, ele deixa a pessoa fazer aquilo que ela quer. E isso é uma ação divina da ira de Deus em permitir que a pessoa se afunde no seu próprio pecado. Voltemos ao texto. Deus, então, entregou as paixões infames. E ele cita duas. As mulheres que mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário, a natureza, e os homens também que deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente, né? Mutuamente aqui, ó, nas suas sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição pelo erro, que seria, então, as doenças sexuais, etc, etc. Né? Então, Deus está dizendo que homossexualismo e lesbianismo é uma decadência de Deus parar de segurar a sociedade e deixar o cidadão seguir os seus próprios desejos, suas próprias paixões mais infames que tem, chegando, então, a essa torpeza desse relacionamento. Deus é tão contra isso que ele tem mais dois outros versículos, quando ele diz que os impuros, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, que são aos pornos, aos que praticam porneia, que está lá em Tessalonicense, e também os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso está em Apocalipse. E que Paulo também diz isso em Coríntios, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. E aí essa é uma frase, não se deixe enganar. Porque, queridos, a verdade é que a gente está ficando meio acostumado na nossa sociedade com a presença do homossexualismo e do lesbianismo,
Porque a gente assiste, vê filmes sobre isso, a gente aparece em alguma novela, a gente vê isso na rua, vê no aeroporto, e aquilo nós vamos aprendendo a conviver com aquilo. Então, veja bem, existe o respeito que nós precisamos ter. Por quê? Porque, como cidadão, a pessoa pode escolher o seu estilo de vida. Pode. E eu acho que, inclusive, deve existir legislação que garanta algum tipo de direito para esse tipo de relacionamento. O que eu sou contra é nós pegarmos essa escolha que a pessoa fez e transformar ela na única certa e destruir a família como Deus a criou desde o pequeno e dizer que isso aqui é que está errado. Isso é um absurdo. Agora, do ponto de vista de Deus, veja bem, isso aqui é do ponto de vista jurídico. Ele pode ter algum direito, ele precisa ser respeitado, ele tem um direito. Tem pessoas que escolhem ser bêbados, tem pessoas que escolhem ser temperamentais, tem pessoas que escolhem uma vida sexual de uma certa forma. Tem pessoas que escolhem, elas fazem escolhas, mas não vos enganeis. Não vos enganeis. Isso é aqui na Terra, no Brasil, diante da legislação. Mas nenhum porno, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos, eles herdarão o reino de Deus. Eles não herdarão. É uma definição divina sobre o fato, tá certo? Estamos falando da eternidade. Pessoas não acreditam na Bíblia, não precisam acreditar nesse texto também, mas é o que Deus pensa. Nós estamos estudando o que Deus pensa, tá certo? Então, tudo isso foi para falar dessa primeira palavra. A vontade de Deus é a vossa santificação e que vos abstenhais de todo tipo de impureza. Mas ele continua. Deixa eu voltar no texto lá, depois eu volto aqui. Cadê? É isso aqui, ó. Vamos limpar aqui. E que cada um saiba possuir, né? Saiba se relacionar com o outro, não com lascívia, que é normal para as pessoas que não conhecem a Deus. O que é lascívia? Por que ele está dizendo que lascívia não deve fazer parte do relacionamento dentro da comunidade cristã? E ele vai acrescentar, e que nessa matéria também, né, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Então, são 3 coisas que são mencionadas a respeito do relacionamento de namoro ou de amizade, né? E aqui vai, então, vamos voltar para o texto. O que é lascívia? Lascívia é uma coisa muito interna, tá? Olha aqui, ó. Vamos fazer um sujeitinho aqui, fazer um coraçãozinho assim, tá? Então, lascívia é uma coisa de dentro. Ele diz aqui, é epitomia. Epitomia. É um anelo, é um anseio, é uma ânsia, tá certo? Mas é uma ânsia pelo que é proibido, é pela luxúria. Refere-se a um desejo interno. Eu estou esclarecendo interno porque prostituição é externo, certo? Olha o nível da onde Paulo está falando da nossa santificação. Não é só se você... Não é só o comportamento errado externo que eu tenho que me abster. Eu preciso fazer uma viagem interna para o meu coração e dizer, Senhor, será que eu estou acariciando esse desejo pelo proibido? Quando eu olho para um homem, quando eu olho para uma mulher, eu estou permitindo que isso tome conta do meu coração? E a Bíblia diz assim, olha, isso é lascívia. Isso é normal entre os gentios. Os gentios que não conhecem a Deus, quando eles fazem uma rodinha, eles falam dessas coisas, eles contam piadas, eles até mentem, fingindo que fizeram coisas que não fizeram, para parecer mais homens ou mais machos, ou mulheres para parecerem mais conquistadoras, né? Mas ele está dizendo assim, não. Lascívia é uma coisa interna. É um negócio profundo, hein?
É um negócio assim, por exemplo, a mulher, na hora que compra uma roupa, ela tem que dizer assim: essa roupa, ela transmite uma lascívia minha, eu estou sensual demais. Ela, a cristã, a mulher cristã, deveria ser, não, tem que ser com honra e santidade e respeito pelas pessoas, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Mas vamos supor que o casalzinho começa a namorar, tá certo? Então, vou fazer um outro desenho do lado de cá, eu vou pensar num homem e numa mulher, né? Sabendo que hoje pode ser duas mulheres, dois homens, esse tipo de coisa, né? Ele falou assim: que ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Lembra, veja que a palavra no português é um par, é um parzinho. Ele diz: nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude. Não ofenda e não defraude. O que é a diferença? Ofender é passar por cima, né? É ultrapassar limites. Então aqui existe um exercício de força. A pessoa forçou alguma coisa na outra pessoa. Já defraudação é muito mais sutil, porque é ter uma porção, é superar, mas olha aqui, é levar vantagem. Essa aqui é um é um roubo, é um roubo sutil. Eu acho isso muito interessante, porque no relacionamento, vamos dizer assim, que um homem forte, ele poderia forçar uma mulher. Mas vamos pensar no ambiente da igreja, né? Onde um namoro de dois jovens, namoro de dois jovens seria em que o rapaz pega a menina, encosta ela na parede ou agarra ela dentro do carro e dá em cima dela para tirar dela alguma coisa que ele quer, ou um amasso, um carinho ou uma relação sexual, tá certo? Se ele fizer isso, ele ofendeu. Por quê? Porque ele, olha a definição, ele passou do limite, né? Ele passou do limite, ele não respeitou, ele não agiu com honra, tá certo? Mas a defraudação é diferente. A defraudação, e eu acho que a defraudação que o homem usa é diferente da defraudação que a mulher usa. O homem, ele usa a defraudação pela linguagem. Ele diz assim: eu não posso viver sem você, você é a menina mais linda que existe, eu gostaria tanto de um dia beijar você. Eu não sei como é que são as coisas hoje que estão se falando por aí, tá certo? Mas ele canta a menina. E é curioso, porque se você estudar o livro de Cantares, você vai ver que os melhores pedaços, o melhor uso das palavras é quando o homem fala, não é quando a mulher fala. O homem meio que encantando a moça, né? Então, quer dizer, ele vai tentar fazer com que ela dê para ele o que ele quer através da linguagem. A moça, como todos vocês sabem, ela não precisa usar a linguagem, tá certo? Porque a moça, ela precisa usar o seu corpo. Então, é só ela mostrar o ombro, ou se comportar de um jeito, fazer um gesto, ou fazer um gesto com o olho, do jeito que olha, um jeito com a um gesto com a boca, e ela canta o homem sem uma palavra alguma, porque ele é atraído sexualmente pela visão. E ela, então, vagarosamente, e não precisa muito, né? Ela vai fazer com que ele dê para ela o que ela está querendo. Ela roubou sutilmente. Eu só estou mostrando a diferença. Que a Bíblia está dizendo assim: no meio da comunidade cristã, não é como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui você não pode agarrar, você não pode ofender. E você também não pode manipular para sutilmente roubar do outro alguma coisa. Nós precisamos ter um relacionamento honesto, transparente, de honra, aonde o valor do outro, lembra? Vamos voltar lá sobre o valor, preço,
dinheiro, o valor do outro, ele é muito alto. E eu tenho que chegar com um tremendo de um respeito na minha maneira de possuir o outro, tem que ser com santificação e honra. Isso aqui é um pedaço que precisa ser ensinado para os jovens a respeito de como eles devem namorar. Existem muitas implicações práticas dessas duas palavras, ofensa e defraudação, a respeito do namoro, né? Por último, o texto diz que nós não devemos praticar impureza. Lembra que eu falei que pornos, né, ou porneia, é traduzido por impureza? Aqui foi traduzido por impureza, mas é outra palavra. É a palavra acatársia, né? Então, também é uma palavra geral, proveniente de impureza de vários desejos sexuais ou luxúria. Eu agora quero enfatizar isso aqui, a vida devassa. Ou seja, a vida devassa é uma... Peraí, cadê o texto? Eu vou chegar lá. A vida devassa é onde eu me entrego. Interessante, né? A Bíblia não nega que eu sou de carne e osso. A Bíblia sabe que eu não fui salvo totalmente ainda, que meu corpo só será redimido na glorificação. E enquanto eu estiver aqui no meu corpo, eu ainda terei as tentações. Mas ele está dizendo, você tem que dominar. Por isso que o fruto do Espírito é domínio próprio. Eu tenho que Porque hoje, queridos, veja bem, o argumento que está sendo usado é assim, não, mas eu me sinto mulher num corpo de homem, eu me sinto homem num corpo de mulher, eu sinto que eu gosto de criança, apesar de ser adulto. Eu sinto, então, o que você sente, quer dizer, nós estamos descendo aqui a um nível mais animal. O meu relacionamento é o que eu estou sentindo agora. Não aquilo que eu sou um ser humano, criado à imagem de Deus, e agora eu me converti, eu sou habitado pelo Santo Espírito de Deus, e eu preciso dominar os apetites. Eu vou abafar a carnalidade, aquilo que a Bíblia vai chamar de crucificar a carne. Aliás, um detalhe que eu esses dias estava comentando com a Marta, que há um ensinamento hoje muito sobre o sangue de Cristo que nos perdoa os pecados, é bíblico. Mas existe pouco ensinamento sobre crucificar a carne, porque existe uma diferença, queridos, entre sangue e cruz. As pessoas cometem pecados e falam assim, eu espero que Deus me perdoe, entendeu? É o sangue, ele que ele me perdoe, Cristo morreu por todos nós. Mas se esquece que a cruz de Cristo é aquela que pede que eu crucifique o meu eu, que eu tome a minha cruz e siga Jesus. Então, por exemplo, eu estou tratando mal a minha mulher, eu falo, realmente eu trato mal a minha mulher, espero que Deus me perdoe. Deus perdoa, isso é o sangue. A sua parte é crucificar essa mania sua de tratar mal a sua mulher. Você tem que como é que chama? Redimir, não é a palavra certa. Você tem que colocar sob controle os seus pecados, os seus apetites, crucificar aqueles apetites na cruz de Cristo, por amor a Ele, e tratar bem a sua mulher. E aí todo o resto, todos os pecados sexuais, etc., mesma coisa. Eu preciso fazer o esforço da crucificação pessoal. São os dois ensinamentos, o sangue e a cruz, o perdão e o sacrifício pessoal. Isso precisa acontecer para não ter essa vida devassa. Para não ter a vida devassa. Aí ele dá algumas razões por que nós devemos fazer isso. Por quê? Porque Deus não nos chamou para essa devassidão, essa vida devassa, mas sim santificação. Deus chamou você para uma nova vida. Mas a que deve mais assustar a gente é a número 2. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é o vingador. Uau!
Significa que quando dois jovens ou dois adultos se comportam sexualmente errados dentro da comunidade cristã, Deus estabelece um processo de vingança. A Bíblia diz que nós não devemos vingar a nós mesmos, mas devemos deixar toda a vingança com Deus. Nós não gostamos dessa palavra, Deus vingador, que coisa é? Que negócio é esse? Parece errado Deus fazer isso. Mas, de novo, precisa ter uma visão ampla. Lembra que eu falei que a ira de Deus, lá em Romanos capítulo 1, é que Deus os entregou às paixões infames, Deus os entregou às concupiscências do seu coração, Deus os entregou a um pensamento depravado, Deus entregou eles. Isso é um jeito de Deus se vingar, é de estabelecer a sua ira. Aí você vai para Romanos 12, lembra? Num dos textos que nós estudamos, foi sobre Esaú, que não se arrependeu. Leia o texto anterior. O texto anterior, lá em Romanos 12, é que Deus nos trata como filhos, e no processo de nos tratar como filhos, ele nos disciplina. Então, Deus tem que dizer assim, ou esse camarada está na comunidade cristã e é verdadeiramente convertido, ou ele vai aceitar a disciplina de Deus. Mas se ele não é verdadeiramente convertido, ele será condenado por Deus. Como é que Deus faz isso? Deus põe fogo no cadinho. Deus ferve o ouro para que a impureza saia aqui em cima. E aí nós vamos saber o que está sendo testado, né? Então, aí eu esclareci aqui. A ira de Deus não é uma raiva descontrolada, mas sim é a ação correta de punição sobre o pecado cometido. Deus não fica nervoso. Deus não. Quando você fala em ira, não tem nada com ficar nervoso. Assim, e aí Deus ficou nervoso e mandou um raio do céu e acabou com a pessoa. Não é assim. Deus tem domínio próprio, porque ele é o Espírito Santo, ele está cheio de domínio próprio, mas ele fala assim: esse pecado precisa da minha ação, e a minha ação, da minha ira, é a ação correta de punição sobre o pecado. O que ele está dizendo nesse texto é que quando pessoas cristãs tratam umas às outras com esses pecados de impureza, de ofensa, de defraudação, de lascívia na maneira, Deus está ativamente buscando dar uma punição adequada para essas pessoas, mesmo que eles sejam da comunidade cristã. Outra palavra, outro motivo, ele diz: você não devia rejeitar o que eu estou dizendo. Porque quem rejeita essas coisas não está rejeitando o homem. Quer dizer, Paulo já sabia que as pessoas falariam assim: isso é a sua opinião. Como que eu acho que alguns que vão ouvir essa minha aula dizer: o Ebenezer acha isso. Eu estou explicando o que está na Bíblia. Isso é o que foi escrito na Bíblia. Então ele diz assim: olha, não pense que rejeitando essa coisa, está rejeitando o apóstolo Paulo. Você está rejeitando a Deus, que deu o Espírito Santo. Santo, lembra? Santo, por isso que vocês foram chamados para santidade e honra. Essa é a vontade de Deus. Então você vê, 3 motivos até agora, né? Cadê? Primeiro, porque você foi chamado de um mundo perdido para o mundo do grupo dos santificados. 2, porque Deus pune. Deus vai atrás do crente que não se comporta bem nessa área. 3, porque se você está rejeitando, você está rejeitando a Deus. Não pense que você está brigando com o que o pastor pensa ou o que o teu avô pensa. Você está rejeitando Deus. Agora, eu coloquei aqui uma listinha. Isso aqui eu tomei nota uma vez numa palestra. E eu estava aí nas minhas notas, eu coloquei aqui, achei outras razões para não se envolver em pecados sexuais. Olha que interessante, vou passar rapidamente. Eles têm o efeito de vício. Eles se tornam como um entorpecente mental. Se você começa a dar margem a,
pornografia ou a lascívia, permitir a indução de sentimentos lascivos dentro de você, isso se torna um vício mental. Também produz doenças no corpo, aí qualquer médico poderia dar para nós o crescimento da sífilis no Brasil. A sífilis tinha sido totalmente dominada no Brasil. Está aí meu tempo de 50 minutos, tenho mais 10 para terminar. A sífilis estava totalmente dominada no Brasil, não precisava nem ser reportada para a Secretaria de Saúde, tão pouco que era. Voltou aí nos últimos anos, nos últimos 10 anos, principalmente entre os jovens que começaram com essa facilidade de ficar e ter relações sexuais, fora a questão da AIDS, etc, etc. Mas sífilis é uma doença crescente, né, no nosso Brasil. Produz isolamento, porque quebra a confiança e quebra o relacionamento. Quer dizer, um marido ou uma mulher que começa a se satisfazer de outra forma sexualmente, vai quebrar, vai produzir isolamento, eles vão ficar sozinhos, eles ficam com desconfiança do outro, o outro não satisfaz, né? Aí, ó, diminui o apetite sexual. Eu achei muito curioso isso aqui, eu nunca pensei nisso aqui. Por quê? Porque ele reprograma a mente para ter prazer com outra coisa. E aí a cabeça é levada a ter o prazer com aquela outra coisa do que com o seu cônjuge da maneira correta como Deus quer. E aí ele fala sobre pornografia especificamente. Achei muito interessante isso, eu nunca tinha visto essa frase escrita desse jeito. Ela reprograma a mente para produzir uma adição a objetos e não a pessoa. Que coisa! Falei assim, nossa, é verdade. Quando Deus planejou o sexo, ele falou assim, um homem e uma mulher, eles vão respeitosamente caminhar juntos, eles vão se casar, aí eles vão para a cama. Qual é a imagem que vai ficar grudada na cabeça? É aquela imagem da lua de mel, é aquela imagem da experiência introdutória e abençoada dentro do casamento, tá certo? Mas se a pessoa começa com pornografia, ela começa a colocar outros objetos na lista que não é o cônjuge dele. Estou falando dele ou dela, né? Qualquer pessoa. Se ele começa a procurar isso, é possível que ele comece também a variar e vai outros objetos, então aí que começa a colocar criança, começa a colocar homem com homem, mulher com mulher, e outros tipos de desvios sexuais, né? Então, olha o que o camarada disse. Tem um efeito maior que as drogas. Por quê? Porque permanece na mente. Nossa, cara, isso é forte, né? Permanece na mente. É um veneno viciante mental, que tem até nome, ó, síndrome de deficiência de recompensa. Porque eu fiz aquilo, mas eu não sou totalmente recompensado. Não existe uma alegria verdadeira. E isso leva a pessoa à busca constante de prazer cada vez maiores num ciclo sem limites. Muito bem, aqui está o desenho. Nós vivemos num mundo, queridos, onde tem prostituição, fornicação, adultério, incesto, homossexualismo, zoofilia, pedofilia, pornografia, estupro, lascívia, ofensa, defraudação. Mas Deus, o que Deus fez? Deus nos chamou. Nós somos o grupo dos chamados para essa pequena comunidade cristã, chamada comunidade onde se valoriza honra e santificação. E o que ele está dizendo? Aqui, no nosso relacionamento, homem com mulher, haverá sempre honra e santificação. Se você se comportar errado, Deus, então, ele é vingador.
E você não brinque com isso, porque você está rejeitando a Deus quando você brinca com isso, e não a pessoa que deu a aula de escola dominical. Tá certo? Eu quero terminar, então, falando assim: qual é o nosso princípio? Deus nos chamou, né, do pecado para a piedade, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A transformação que aconteceu no coração, agora então vem a frase importante, deve nos levar a patamares elevados de relacionamento. Patamares elevados. Marcados então por quê? Por santificação e honra, evitando todos os tipos de pecados sexuais. E eu quero terminar com algumas aplicações práticas. Primeiro, solteiros. Vocês devem namorar com honra, sem manipulação, sem o pecado da defraudação, sem querer tirar do outro sutilmente alguma coisa e sem abuso, a ofensa, o tirar na marra alguma coisa da outra pessoa. Casados devem zelar por um relacionamento de santidade. A Bíblia diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adultos. Então, nós precisamos cuidar do nosso casamento, do nosso relacionamento, do nosso amor, para nos satisfazer dentro do casamento. Filhos pequenos. Você precisa ensinar seus filhos pequenos, desde a mais tenra infância, para se defenderem do abuso de adultos. Deve ensinar isso. Se o seu tio começa a acariciar você, se o seu avô começa a acariciar você, você precisa gritar, você precisa me chamar, porque isso acontece, queridos. E você sabe que é uma estatística, a maior parte de pedofilia começa em casa com parentes próximos. Então é preciso você treinar seu filho de que isso é um abuso e que a minha criança precisa, então, denunciar. Entre jovens e adolescentes, né? Faltou um S aqui. A Bíblia diz: quanto aos moços, exorte-os para que em todas as coisas tenham critério. Eu acho que jovens não podem tratar sexo como um esporte. O, 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 o ímpio, a pessoa sem Deus, né? O gentio, como é chamado no texto, ele vai fazer do jeito que... Talvez você era daquele jeito, mas você não pode ser mais. Né? Agora nós temos que tratar com temor. Eu acho que aquele homem, aquele moço, quando sentou comigo e fez esse estudo bíblico, quando eu tinha 16, 17 anos de idade, ele colocou em mim o quê? Medo. E medo é uma alavanca ótima para a santificação. Medo de Deus. Medo de fazer a coisa errada. Você proteger, você se purificar e você caminhar do jeito... Não pense que Deus não virá atrás de você, tá certo? Tenha temor de Deus. E todos os cristãos. Então, nós devemos crescer em gratidão. Eu vou ler um texto agora, presta atenção, que é um texto que me emociona. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Esses não herdarem o reino de Deus. Mas graças a Deus pelo versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Nós fomos, queridos, alguns de nós antes. Éramos os bêbados, os roubadores, os avarentos, os ladrões, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, antes. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados.
mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós precisamos ter gratidão de que Ele nos alcançou e tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E devemos lutar com os nossos apetites mais baixos e buscar uma vida de honra e de santificação no relacionamento com as outras pessoas. Isso foi o que aquele homem, aquele moço, me ensinou quando eu tinha 17 anos. E eu espero que tenha sido útil para você, que você tome algumas decisões e aprenda a ensinar isso para outras pessoas também, ok? Muito obrigado. Nós vamos parar a nossa aula aqui e nós vamos ter um tempo de conversa que não será gravada, para que todos sintam liberdade de entrar em qualquer assunto que preferirem, tá bom? Vamos fazer uma oração. Deus bendito, obrigado porque tu nos alcançaste num mundo de trevas e nos trouxeste para essa nova esfera onde tu estás presente. Ajuda-nos a nos comportar de acordo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.